Olá, pessoal, e bem-vindos a mais uma análise. Hoje, a gente vai desvendar a trajetória de uma das figuras mais secretas e, francamente, mais enigmáticas de todo o século XX. Estamos falando de Daniel Keith Ludwig. Esse é um homem que construiu um império colossal, moldou indústrias inteiras e, de forma fascinante, simplesmente desapareceu dos olhos da imprensa a partir da década de 1950. É uma história surreal sobre como alguém pode dominar o mundo dos negócios enquanto escolhe, de forma totalmente deliberada, a invisibilidade. Ok, vamos mergulhar fundo nisso. 1,2 bilhão de dólares. Esse era o patrimônio líquido estimado do Ludwig pela revista Forbes lá no ano de 1991. E para vocês entenderem o peso real dessa fortuna, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Em 1976, ele e o John D. MacArthur eram literalmente os únicos bilionários dos Estados Unidos. Mas de forma super misteriosa, pouco antes do seu falecimento em 1992, o Ludwig simplesmente sumiu das listas de maiores fortunas da revista Fortune. Fica a pergunta: como uma fortuna dessa magnitude evapora dos radares públicos? E isso nos leva a um paradoxo muito intrigante. Quem foi, de fato, esse bilionário invisível? Pensem nisto. Nós estamos falando do proprietário da National Bulk Carriers Inc. Ela chegou a ser a maior companhia armadora dos Estados Unidos e a terceira maior do mundo inteiro. O cara movimentava frotas gigantescas pelos oceanos, empregava milhares de pessoas, mas se recusava a dar entrevistas ou aparecer em qualquer evento público. Ele era um gigante invisível movendo as engrenagens do comércio global. Parte 1. De engraxate a empreendedor, o início em Michigan. Para entender essa história, a gente volta para 24 de junho de 1897, na cidade de South Haven. O Ludwig já tinha o mar no sangue, sabe? Para ter uma ideia, ele tinha 4 tios que eram capitães navais, e o próprio avô construiu um marco da cidade, o famoso Pier Ludwig. E essa veia empreendedora apareceu muito cedo. Com apenas 9 anos, ele já vendia pipoca, engraxava sapatos e fez o seu primeiro grande negócio. Comprou um barquinho afundado por US$ 75, consertou com as próprias mãos e alugou pelo dobro do preço. Incrível, né? Aos 15, quando os pais se separaram, ele largou a escola na 8ª série e se mudou para Port Arthur, no Texas, com o pai para vender suprimentos a navios. Depois voltou para Michigan, estudava à noite e ganhava meros 20 centavos por hora numa fábrica de motores marítimos. Mas aos 19 anos, reconhecendo o próprio potencial, ele chutou o balde e decidiu apostar tudo no próprio negócio. Claro que apostar em si mesmo exige capital e muita coragem. Com um empréstimo de US$ 5.000 do pai, o Ludwig comprou um navio velho e o converteu numa barcaça para transportar melaço e madeira. Como o retorno estava lento, ele, de forma bem ágil, mudou o foco para o transporte de petróleo. Só que o caminho foi brutal, pessoal. Em 1926, uma explosão terrível em um dos seus petroleiros feriu as costas dele gravemente. Foi uma lesão que causou dores excruciantes para o resto da vida. Mas sabe o que é mais impressionante? Isso nunca paralisou a ambição dele. Ele simplesmente continuou avançando. Parte 2. Revolucionando a indústria naval. A ascensão durante a Grande Depressão. Em 1936, ele pegou um empréstimo gigantesco com o Chemical Bank, o que permitiu que ele expandisse sua frota de carga e petroleiros bem no meio da depressão, tornando-se o 5º maior armador dos Estados Unidos ao fim da Segunda Guerra Mundial. E como ele conseguiu se destacar tanto enquanto todo mundo recuava? Inovação implacável. Nos anos 1940, ele comprou um estaleiro na Virgínia e simplesmente substituiu o uso tradicional e demorado de rebites pela técnica de soldagem. Isso criava navios mais leves e muito mais rápidos de produzir. Na década de 1950, num lance de mestre, ele transferiu sua produção lá para o Japão, aproveitando condições de trabalho e salários incrivelmente favoráveis na época para escalar o império dele. Agora, o que é realmente interessante sobre isso é o resultado direto dessa mudança: a invenção do superpetroleiro. Aproveitando a eficiência lá no Japão, o Ludwig aumentou drasticamente o tamanho das embarcações. O raciocínio dele era genial. Carregar o dobro de petróleo não custava o dobro do preço para operar o navio. Com esse pioneirismo absoluto em embarcações de escala massiva, ele mudou a eficiência do transporte marítimo global para sempre. E para dar uma dimensão exata do tamanho dessa operação, 60, guardem esse número. No auge, a empresa dele, sediada em Nova York, chegou a comandar 60 embarcações colossais.
É um domínio absoluto dos mares, com 20 mil funcionários e bilhões de dólares em ativos. Parte 3. O megalomaníaco projeto Jari e a diversificação global. O Ludwig não ficou restrito aos oceanos. Ele se expandiu para mais de 20 países, entrando na agricultura, área florestal, hotéis, setor bancário com a European American Securities Inc. e até mineração. Para você ter ideia, em 1976, ele vendeu metade de uma mina de carvão na Austrália para British Petroleum por 200 milhões de dólares. Mas de todos os seus empreendimentos, o mais assustadoramente ambicioso foi o projeto Jari, comprado depois de 1967 com o objetivo de produzir celulose. E por que chamam dele de megalomaníaco? Porque a área que ele comprou na Amazônia brasileira era literalmente do tamanho de todo o estado norte-americano de Connecticut. É uma vastidão inimaginável de terra. Ele tentou, na força bruta do capital e da engenharia, domar a selva. Contudo, a selva não se doma tão fácil assim. Apesar de toda essa ambição e dinheiro injetado, os pesadelos logísticos da Amazônia foram formidáveis. Os números não bateram. Houve uma demora severa para o projeto dar retorno financeiro e, sendo bem objetivo, falhou em trazer lucros. O resultado? Em 1982, ele acabou vendendo o projeto Jari. E nos bastidores? Bom, a vida pessoal dele reflete um homem bem complexo. Ele foi casado por 9 anos com Gladys Madeleine, com quem teve uma filha, a Patrícia. Curiosamente, uma filha que ele passou a vida inteira sem reconhecer, mesmo após o divórcio em 1937. O segundo casamento com Gertrude Virginia durou até o fim da vida dele. E na política, ele era um homem conservador, mantendo laços estreitos com os ex-presidentes americanos Richard Nixon e Ronald Reagan, sempre nos bastidores. E chegamos à parte 4, o legado contra o câncer, a maior doação de Ludwig. Nos anos 1970, o bilionário invisível doou grande parte dos seus ativos para criar o Instituto Ludwig de Pesquisa sobre o Câncer, lá em Zurique. Então, o ponto crucial é o seguinte: ele não apenas assinou um cheque e foi embora. Ele pegou toda a filosofia de negócios que o fez bilionário e aplicou diretamente na busca pela cura do câncer, baseando-se em 3 passos bem claros. Primeiro, trazer as melhores mentes. Segundo, fornecer os melhores recursos possíveis. E terceiro, agir em oportunidades onde o cenário fosse mais favorável. Eficiência máxima, mas agora para a saúde. Para entender a cabeça dele, escutem só o que ele mesmo declarou em 17 de dezembro de 1974. Acredito firmemente no valor da aplicação destes princípios para lidar com tarefas de grande importância, como é de encontrar meios de aliviar o sofrimento humano causado pelo câncer. É de arrepiar ver a mentalidade fria e pragmática de um magnata global sendo voltada com tanta força para aliviar a dor humana. A jornada desse homem extraordinário chegou ao fim no dia 27 de agosto de 1992. Depois de ficar incapacitado por problemas no coração, ele faleceu aos 95 anos no seu apartamento em Manhattan, vítima de insuficiência cardíaca. Ele partiu exatamente como viveu, longe dos holofotes, recluso e no mais absoluto silêncio. E isso deixa a gente com uma grande reflexão. Será que o verdadeiro legado, aquele impacto duradouro na humanidade, é construído no barulho incessante da atenção pública ou através de ações silenciosas, invisíveis e de magnitude incalculável? Pensem nisso. Um grande abraço e até a nossa próxima análise.